Últimas notícias do São Paulo, será que James Rodrigues é real? Bora trazer o avanço do impeachment do presidente Júlio Casares, mais informações também de mercado da bola. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal, para ter conteúdo exclusivo. A partir de R$ 4,99 você já pode fazer parte, conheça os planos aqui mesmo no link aqui embaixo. Aproveitando também, manda cá aqui embaixo, cupom Alexander, R$40 de desconto, e o Allplay também está aqui embaixo para você fazer a sua assinatura e acompanhar filmes, séries e futebol ao vivo. Bora trazer informações sobre o nosso tricolor paulista nesta sexta-feira. Marlon Freitas não será mais jogador do São Paulo, nem sequer esteve perto disso, e está a caminho do Palmeiras. O jogador foi negociado oficialmente, ele comunicou a sua decisão de ir ao Palmeiras em uma reunião nesta sexta-feira ao John Textor. Ele comunicou que gostaria de se mudar para o Alviverde, o nosso rival. O salário dele vai passar do R$1 milhão por mês, algo bem maior do que ele já recebia quando ele atuava no Botafogo. A preferência era uma renovação contratual que acabou se arrastando, e aí o Palmeiras foi lá e fechou a contratação, vai pagar algo em torno de $6 milhões pelo jogador que já tem mais de 30 anos, atua prioritariamente como segundo volante, mas que também pode acabar quebrando o galho ali como primeiro volante. O jogador era cogitado no São Paulo, o São Paulo tentou a sua contratação e insistiu na sua contratação mediante aquela troca de jogadores que a gente já tem conversado há um bom tempo sobre São Paulo e Botafogo, envolvendo várias peças, vários nomes, mas até o momento não chegaram a um consenso. E o Marlon Freitas era um dos 3 nomes que o São Paulo acreditava ser prioridade nessa troca, como com Savarino e também Vitinho. Com isso agora, Marlon Freitas assinará contrato de 3 temporadas com o Palmeiras e será o nosso rival aqui de muro. Você gostaria da contratação do Marlon Freitas pelo lado do São Paulo? Acabou não rolando, mas acho que de coração, mais de R$1 milhão de salário, numa troca que a gente já tem visto que o São Paulo não deve levar a melhor, jogador de mais de 30 anos, não sei se no esquema do Crespo ele se adaptaria. Enfim, acho que no fim das contas o São Paulo não perde muita coisa com a saída do Marlon Freitas, mesmo ele sendo um baita jogador, ele é um jogadoraço. Mas acho que, trazendo todo o contexto, acho que o São Paulo não perde muita coisa não. Mas eu quero ver a opinião de vocês aí nos comentários. Beleza? Falar sobre o goleiro Yong. Ele tá fora dos planos, pelo menos neste momento. A gente vai explicar um pouco. Ele pode até permanecer, né, sendo o terceiro goleiro do São Paulo, mas há um entendimento de que é melhor para ele, para a maturidade dele, para o amadurecimento dele, o São Paulo renovar este contrato, e aí eles estão pleiteando essa renovação contratual até 27, 28, e aí você consegue emprestar o atleta sem aquele risco do que aconteceu com o Lucas Perry, com outros goleiros que o São Paulo acabou emprestando, e aí quando o cara se destacou, o São Paulo se ferrou. A expectativa do São Paulo é de conseguir o empréstimo do Yong, renovar esse contrato, consegue um empréstimo e aí você empresta ele prioritariamente para um clube de Série B. Até do que eu pude conversar, há um entendimento de que se ele for para uma segunda divisão é mais vantajoso, porque ele vai ter um campeonato que é muito competitivo, que tem calendário o ano todo, que provavelmente ele pegaria equipes tradicionais e jogaria numa equipe tradicional, num campeonato importante, tendo sequência, então há um consenso de que seria o melhor destino para o Yong. E aí eu questionei, falei, poxa, será que não vale a pena você, né, segurar o cara, em vez de ter contratado o Carlos Coronel, aí que deve ser anunciado nos próximos dias e tudo? E aí conversei com uma pessoa importante do São Paulo. Ela me afirmou que o Yong, ele é muito promissor e que o Crespo gosta do Yong, mas ele me deu um cenário hipotético. Por exemplo, essa pessoa com quem eu conversei falou, pô, em 2024, o Rafael, que tá catando muito agora, ele foi convocado para a seleção. Em 9 jogos a gente precisava de um goleiro com confiança, um goleiro que desse conta do recado. E o Yong, por mais que ele tivesse ido bem contra o Santos, ele ainda é um goleiro inseguro, ele ainda é um goleiro que precisa de rodagem. E aí, no São Paulo, ele não vai ter essa rodagem, esse lastro, essa calma. E até essa pessoa me deu um outro exemplo, digamos que o Rafael não se machuque, e a gente espera que não, e aí ele não vai ter sequência, ele vai ter um jogo aqui, aí fica 9 jogos sem jogar, aí aparece mais um jogo, aí depois, aí essa pessoa com quem eu conversei falou, cara, a gente projeta no máximo, se tudo der certo com o Rafael, o goleiro reserva vai jogar 5, 6, 7 jogos na temporada. É pouco pro amadurecimento dele, é diferente, por exemplo, da gente trazer o Carlos Coronel,
que já foi testado em diversos cenários, em diversos contextos, tem 28 anos, é um jogador de seleção paraguaia. Se ele tiver a oportunidade, ele vai estar pronto. O Young ainda não, porque ele está num processo de maturidade. Então essa foi a justificativa que foi me falada. Eu já reitero a minha opinião, eu acho que o Young deveria ser o segundo goleiro do São Paulo. Conversa com o Crespo, né, faz um revezamento ali no início, nas Copas joga o Rafael, e aí você no Brasileiro, um outro jogo você dá sequência para o Young, enfim, acho que daria para você manusear, mas estou trazendo a visão com quem eu conversei das pessoas lá do São Paulo. O que você acha? Está comigo ou está com o pessoal do São Paulo? Quero saber a sua opinião aí nos comentários, beleza? James Rodrigues no São Paulo, será que ele vai voltar, rapaz? É claro que não. Mas eu não tô fazendo clickbait nem nada. Essa notícia aconteceu. Eu vou explicar vários bastidores. O jornal AS da Colômbia, e é um jornal importante, o jornal AS, principalmente na Espanha, né? Ele é muito forte no México. Então não foi qualquer Zé Mané, qualquer jornalzinho, jornaleco que publicou, não, só para atrair cliques, não. A gente está falando do jornal AS, que é um dos principais do mundo. Todo mundo no meio jornalístico conhece o jornal AS, principalmente o da Espanha, mas ela tem outras vertentes aí, principalmente na América Latina. E aí, o jornal AS noticiou de que o James Rodrigues estaria negociando secretamente o seu retorno ao São Paulo Futebol Clube. A matéria, aqui eu vou até ler aqui alguns trechos, o São Paulo estaria interessado na volta dele no Morumbi. O clube brasileiro estaria negociando secretamente o retorno do meio-campista de 34 anos e já teria apresentado uma proposta aos representantes do jogador. E aí o jogador estaria se preparando para a próxima Copa do Mundo em 2026, lá nos Estados Unidos, o que deve ser a última Copa do Mundo de James Rodrigues, né? A não ser, né, 38 anos, dá para ele jogar mais uma Copa, mas a gente sabe que ele não é um dos jogadores mais compromissados, principalmente com os clubes. E aí, obviamente, a gente já estranha essa informação, mas eu falei, cara, até para eu trazer uma informação completa, né? Porque vai que, né? A gente sabe, tem maluco para tudo. Mas aí a gente conversa com o São Paulo, Alex, por favor, né? Esquece isso aí, nem... Eu conversei com 3 pessoas do lado de São Paulo, uma delas foi até mais simples, eu falar, pô, irmão, sexta-feira pós-Natal, você me vem com uma... Qual que foi a palavra? Calma aí, deixa eu pegar a palavra. Você me vê com uma baboseira dessa? Aí, né, a gente já vi. Aí com as outras 2 pessoas eu conversei, aí aproveitei como gancho para ver a possibilidade de um meio-campista, né? São Paulo tá negociando com o meio-campista, ali a prioridade era o Savarino, me falaram que estão de olho ali em algumas opções sim, mas não me detalharam os nomes. E aí a gente vai conversar com o lado do staff para entender até os próximos passos do James Rodrigues e tentar entender deles, falar, né, uma confirmação. O James Rodrigues ele é agenciado pelo Jorge Mendes, um dos principais empresários do futebol mundial, só que ele não... É o escritório do Jorge Mendes, mas o Jorge Mendes, e isso é muito comum com os grandes empresários, é a figura, né, do Jorge Mendes CNPJ, mas tem outros empresários contratados por ele que cuida ali dessas situações, e uma dessas ocasiões é o que acontece com o James. O Jorge Mendes não trata diretamente em negócios mais do James Rodrigues, já chegou a tratar em outros tempos, quando chegou a negociar com o Manchester United, com o Real Madrid, quando ele foi, com o Bayern e tudo mais, mas já das últimas negociações não é o Jorge Mendes que lida diretamente com o James Rodrigues. E aí fui conversar com o pessoal do James, foi me falado, inclusive, que existe sim possibilidades no futebol brasileiro, mas que no São Paulo não saiu tão bem e que eles acham difícil realmente qualquer possibilidade no São Paulo. Eles até não descartam uma volta, né? Não descartam a possibilidade, tipo, se o São Paulo quisesse, pelo que o teor da conversa que eu tive aqui, foi no sentido de que, ó, se as portas estiverem abertas e tudo, mas não estão abertas não, tá bem trancadinha, com cadeado, botaram ali ainda umas correntes ali, tem até senha elétrica, tem tudo lá, então não vai acontecer nada nesse sentido não. Mas que eles estão procurando sim um destino pro James Rodrigues, até não sei até que ponto também o jornal AS acabou sendo usado, né, para dar uma valorizada, para colocar o James em evidência, né, porque a gente sabe que às vezes isso acontece, mas o lado do São Paulo obviamente não tem absolutamente nada, vamos manter a calma, a parcimônia, não precisamos, né, nos estressar com mais coisas do que a gente já tem se estressado nesses últimos dias, então vamos cortar James Rodrigues aí da lista de possibilidades, tá bom? Mas eu vou perguntar,
e cuidado com o que você vai responder, tá bom? Você aceitaria James Rodrigues de volta ao São Paulo Futebol Clube? Quero saber a sua opinião nos comentários. Se você quiser ser cancelado, você comente que adoraria. Para fechar o vídeo de hoje, o impeachment de Júlio Casares teve um avanço. O presidente do Conselho Deliberativo, o Wolten Aires, ele recebeu o ofício, né, que determinava ali a abertura do processo de impeachment, e aí ele submeteu a documentação para a apresentação do Conselho Consultivo. E aí vai ser analisado, ele é formado por ex-presidentes, por exemplo, tem o Aidar, tem o Leco, tem o Pimenta, tem outras figuras que já foram relevantes dentro da história do São Paulo, e também de membros do Conselho Deliberativo, como o próprio Wolten Aires. E aí esse passo, ele é previsto no artigo 79 do Estatuto, e é necessário para a destituição do presidente, tá? Desse requerimento, o Wolten tem 30 dias agora para convocar uma reunião extraordinária para que Casares tenha o direito de defesa. E o envio do processo do Conselho Consultivo é o passo que antecede esse encontro. Então, digamos, podemos dizer que avançou, né? Mas ainda precisa ainda de alguns passos para as coisas acontecerem da forma final que muitos gostariam. Inclusive, posso dar a minha opinião, acho que não tem mais clima para Júlio Casares ser presidente do São Paulo em meio a tudo isso que aconteceu. Repito, acho que são 3 frentes, né? E não tem muito por onde correr. Acho que qualquer uma das 3 frentes, das 3 opiniões que eu tenho, qualquer uma o incapacita de continuar no São Paulo em 2026, por exemplo, no melhor cenário possível pró-Casares, que ele não sabia de nada e fizeram isso sem ele saber de absolutamente nada, prova uma total incompetência e acho que não faz sentido uma permanência. Mas até o momento, do que a gente tem de informação, ele não quer renunciar, os pares dele gostariam disso, até há uma divisão na situação daqueles que querem a renúncia e outros nem tanto, mas deu um passo burocrático político para que isso acontecesse, né? Depois desse requerimento foi recebido, foi enviado para o Conselho de Ética, é um dos passos ali para que tudo isso aconteça e para que no fim das contas, quem sabe, depois de todos os processos que aconteçam, o Júlio Casares possa ser empichado como presidente do São Paulo. Você acha que também não tem mais clima para o Júlio Casares ser presidente do clube? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários abertos, deixe seu like, seu hype e inscreva-se no canal. Lembrando que a nossa meta é de 15 mil inscritos até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, às 11h59, gostaríamos de ter aqui 15 mil inscritos. Combinado? Um abraço, até a próxima, tchau!